Olá, meus amigos e amigas, este é o programa Shalom Aleichem. Eu sou o pastor Aki Mendonça e, de novo, que satisfação estar com vocês. Muito obrigado porque vocês estão nos acompanhando nos estudos que damos aqui neste programa, que tem o propósito de trazer para todos nós conhecimento sobre as coisas de Deus e também como viver. E por falar em viver, eu estou recebendo aqui a profissional que cuida da nossa saúde. Estou recebendo aqui a professora Milene, que nos dá um grande prazer a sua presença, porque é uma pessoa que traçou objetivos em sua vida, se tornou uma grande profissional e tem prestado um excelente serviço. Tive o prazer de conhecer algum dos seus alunos e me impressionei com as palavras dos seus alunos e disse, quero uma entrevista com essa professora. Muito bem, boa noite, professora Milene. Boa noite, pastor, boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite, sou muito honrada de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar um pouco com o senhor. Muito bem, uma alegria muito grande para mim, porque a sua área, a área que você atua, você cuida de vidas. E o nosso corpo, Milene, ele é composto de... Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E o nosso Deus não importa só com a nossa alma, ele importa com o nosso corpo. Diz muito que muitas das doenças são psicossomáticas, mas os pastores, de certa forma, com as suas mensagens, cuidam da alma, do psique, mas tem que cuidar do corpo através da alma, né? Cuidar do soma através do psique, mas tem que cuidar também da parte espiritual através do corpo. Sim. E eu lhe convidei aqui por causa disso, porque você nos ajuda a cuidar do corpo, consequentemente vai cuidar do espírito, que é do corpo sendo o templo do Espírito Santo, vai também trazer força, bênção espirituais para nós. Muito bem. O que nós vemos atualmente, a industrialização, todo esse envolvimento comercial, enfim, a luta para os grandes lucros das grandes empresas, a gente olha que hoje o povo é levado a consumir produtos industrializados. O que você acha disso? Na verdade, a industrialização ela tem os seus benefícios em termos de alimentos. A indústria de alimentos ela é importante no sentido de aumentar a durabilidade de alguns produtos, de processamento de alguns produtos. Por outro lado, nós sabemos também que esse elevado grau de processamento desses produtos alimentares, que a gente não pode nem chamar isso de alimento, desses produtos alimentares, esse elevado grau de processamento, ele traz alguns danos para a nossa saúde, porque esses produtos, eles são altamente palatáveis, ou seja, eles têm um sabor muito agradável, mas eles têm uma densidade calórica por quantidade de alimento também muito alta. Então, eles fornecem um risco muito grande para o excesso de peso e para a obesidade, que é um importante problema de saúde pública atual, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, a gente sabe, hoje existe uma recomendação importante da gente priorizar os alimentos que vêm da natureza, os alimentos mais naturais possíveis. Eu sou muito dado a comer frutas, gosto de sucos, etc. Frutas ou sucos? Sua opinião, ou frutas e sucos, fale sobre isso. Ok. Sempre os produtos, a gente deve priorizar os produtos menos processados possivelmente. Então, assim, o ideal, claro, a gente pode consumir o suco? Pode consumir um suco natural, mas se a gente puder consumir a fruta, ela é melhor, porque ela, quando a gente processa, quando a gente faz esse suco, a fruta acaba perdendo algumas fibras, pode perder alguns nutrientes, Então, o ideal é que a gente
quando possível, consuma a fruta. É claro que nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente está fora de casa, enfim, né? Não sejamos radicais. Mas sempre que possível a gente deve dar prioridade, né, à fruta, e existe até uma recomendação atual, inclusive, sobre isso para as crianças pequenininhas, né, com a introdução da alimentação complementar. Quando a criança faz 6 meses de vida, a gente começa a introduzir alimentos, outros alimentos além Sim. do leite materno ou de alimentação artificial, né, quando a criança não pode tomar o leite materno. E aí, o ideal, né, e tem uma recomendação muito atual de não oferecer suco para as crianças no primeiro ano de vida, somente a fruta, justamente por isso. Uma outra coisa, bom, então deve-se comer, melhor comer a fruta do Sempre que... melhor comer a fruta. Agora, o de caixinha nem falar, né? Nossa, o suco de caixinha, assim, vou falar um pouco mais sobre isso, que a gente sempre deve ler o rótulo dos alimentos. O rótulo. Né? Mas os sucos de caixinha, na verdade, os tradicionais, em geral, eles são muito parecidos em termos de valor nutricional com os refrigerantes, ou seja, eles têm baixo valor nutricional. Por quê? Porque são produtos riquíssimos em açúcar e com poucos nutrientes. Então me permita, quando você vira no copo aquele suco denso, parece um caldo grosso de uma fruta, aquilo ali não é caldo de fruta, não é suco de fruta, não, propriamente dito, não? Pode ser que sim e pode ser que não. Como é que eu vou saber isso? Lendo o rótulo, né? Porque a gente pergunta, inclusive, para as pessoas assim, quando você vai ao supermercado, você costuma ler o rótulo dos alimentos que você está comprando? Acho que 90% não faz isso, A maioria não lê. E quem lê, né, se preocupa com o quê? Data de validade do produto, ok, tem que se preocupar mesmo, né? As pessoas que são mais ligadas em dieta e tal, se preocupam com caloria, né? Às vezes alguns vão ler lá quanto de carboidrato que tem, as pessoas mais ligadas. Mas a lista de ingredientes, que é assim, a questão principal, a maioria das pessoas não lê. Me dá um exemplo de ingredientes nesse rótulo que faz mal, só para a gente atiçar o povo já correr lá para olhar, deixa eu ver se tem o que é os mais prejudiciais à saúde que estão lá. Açúcar. Açúcar. Né? O açúcar é um dos grandes vilões para o excesso de peso e para outras doenças, para a obesidade. E o açúcar, às vezes, ele está mascarado com outros nomes. Mascarado. Então ele pode ter o nome de açúcar, que é ok, a gente sabe que é açúcar, mas maltodestrina também é açúcar, xarope de milho também é açúcar, xarope de glicose também é açúcar, né? Então, às vezes, esse produto ultraprocessado, porque um alimento de verdade, uma comida de verdade, não tem xarope de glicose, não tem xarope de milho, mas os produtos ultraprocessados às vezes podem ter. Então é importante sempre a gente ler lista de ingredientes. Xarope de milho, não tô devorando açúcar, não tô comendo açúcar, não, xarope de milho, açúcar. Qual outro? Xarope de glicose, né? E aqueles pacotinhos de refresco artificial que as pessoas compram e fazem, misturam, um pozinho, né? São cheios de corante. E aí, outro dia, nós fizemos até uma intervenção na academia da cidade e as alunas perguntaram para os praticantes lá de atividade física: pessoal, vocês costumam tomar dióxido de titânio? Aí falou, não. Falou, quando vocês tomam esse suco artificial, esse refresco, na verdade, isso tem dióxido de titânio, e né? O que é um corante. Pode fazer com isso? São corantes, são produtos artificiais, não são comida de verdade, não são alimentos de verdade, né? Então, tudo que a gente pega no rótulo do alimento, que a gente lê nos ingredientes e que a gente não reconhece como comida, a gente tem que abrir os olhos e desconfiar. Né? Por quê? Porque o ideal é sempre que a gente consuma comida de verdade. Aquilo que eu estava até dizendo um pouco antes, que os nossos bisavós reconheceriam como comida. Sim. Né? Que se a gente fizesse uma parada no tempo, resgatasse eles lá de antigamente e trouxessem, atualmente soltassem no supermercado, que eles reconheceriam como comida. Quando eu era criança, na fazenda, meu pai foi comigo numa mata e disse assim: se você vê uma fruta e os bichos tiverem comido, os pássaros, pode comer. Sim. Então, partindo disso, eu ouvi alguém dizer o seguinte: tem alimento que a formiga não chega nele, você consome e formiga nem passa perto. Exatamente, exatamente, né? E eu sempre falo com os alunos também, a gente precisa desconfiar muito, né, de um bolo, por exemplo, industrializado, que dura meses. Quando a gente faz um bolo na nossa casa, quanto tempo ele dura, né?
E quando a gente compra esse bolo industrializado que fica lá? Então, realmente, são produtos que não podem fazer parte da nossa rotina alimentar. Eu vejo que as pessoas, percebo que as pessoas têm muita informação que poderiam ser acessadas. E eu estou vendo aqui o seu livro, né? Esse maravilha aqui, um guia. Guia Alimentar para a População Brasileira, editado em 2014. O que é isso aqui? Fala comigo desse guia, por favor. Sim. Todos esses conceitos que eu estou comentando com o senhor estão aí, né, publicados nesse guia alimentar. É um documento que deve ser utilizado pelos profissionais de saúde, mas também pelo povo, pelo público de uma forma geral. É um documento acessível, gratuito, né, que está disponível no site do Ministério da Saúde. A gente fez esse impresso, né, com recursos da universidade, a gente disponibiliza para os parceiros, para os alunos, né, mas quem quiser pode fazer a leitura desse documento online no site do Ministério da Saúde e imprimir, baixar, né? É um documento fantástico que tem todas essas questões. Em vez de ficar perdendo tempo com tantas coisas que não tem muito valor, imagina, vai lá na internet, vai lá, digita lá, Guia Alimentar para a População, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Gente, fantástico, fantástico. Eu gostaria de ter uma meia hora só para ficar aqui com você, viu, professora? Obrigada. Grande instrutora, nutricionista número 1, né? Tá aí formando os nossos nutricionistas e eu tenho certeza que seus alunos são bem-aventurados de ter as suas aulas. Porque eu tive a oportunidade de conhecê-los, alguns deles. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Com certeza, como disse de início, você prestou um serviço a Deus. Por quê? Porque você está aqui ensinando a cuidar do corpo. E se cuida do corpo, está cuidando do templo do Espírito Santo. Pode despedir dos nossos telespectadores e, com muita satisfação, já fica convidado por uma outra ocasião. Pastor, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Estou muito grata de estar aqui falando um pouquinho, o tema realmente é muito amplo, mas estou à disposição para outras oportunidades, porque é um prazer enorme. Agradeço demais a oportunidade mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente, Deus Amém. Abençoe a nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Amém. Obrigada. E, meus amigos, fiquem aí. Não saia dessa poltrona, por favor. Fique aí, porque eu volto trazendo uma palavra poderosa de Deus para os nossos corações. Voltei para trazer para você a palavra poderosa de Deus. E como prometi, hoje nós vamos começar um estudo, não chega a ser um grande estudo por causa do nosso tempo, mas nós estaremos falando do livro de Ezequiel. Então, vou começar no versículo 1, do capítulo 1 de Ezequiel. É a primeira visão dos querubins. E aconteceu que aos 30 anos, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Eu vibro, meus amigos, quando leio esses textos. Por quê? Ezequiel não está mais aqui. Os profetas da Bíblia não estão mais aqui. Eles morreram. Nós estamos. E o Eterno que se manifestou a ele é o mesmo que se manifesta a nós. Você pode observar, no livro de Atos, há uma coisa muito interessante. Todos os demais livros, as cartas do Novo Testamento, elas têm encerramento. Quando você lê o livro de Atos, ele termina bruscamente, sem despedir, sem encerrar. Porque o livro de Atos é um livro que conta a história dos primeiros anos da igreja. E por que ele não tem esse encerramento? É porque nós continuamos fazendo a obra e, de certa forma, escrevendo os atos
do Espírito de Deus na vida da igreja. O Deus que falou com Ezequiel, que falou com Daniel, que falou com Davi, que falou com os profetas da Taná, chamado Velho Testamento, o Espírito poderoso de Deus que falou com os homens como Paulo, Pedro, Tiago, João e todos os seguidores de Yeshua, o Deus que mandou o seu querido Filho Salvador, Yeshua HaMashiach, para nos salvar, ele continua falando conosco. E quando eu leio aqui sobre Ezequiel, cujo nome, Ezequiel, o nome hebraico de Ezequiel é Yerequiel. Yerequiel. Ezequiel. Ezequiel significa algo muito interessante. Deus fortalece ou vai fortalecer, ou Deus vai fortalecer. Elohim fortalece, Elohim vai fortalecer. Quando vejo esses nomes na Bíblia, eu acho muito interessante como Deus tem o seu jeito de transmitir-nos a sua palavra. O livro de Ezequiel disse que no versículo 3, veio expressamente a palavra do Eterno a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus. Veio a palavra do Eterno a Ezequiel, filho de Buzi. Buz é uma palavra hebraica que significa algo não muito bom. Algo que você não gostaria de ter um pai com o nome de Buz. Com certeza. Porque Buz significa desprezo, significa escárnio, significa desdém. Veja, o nome do pai de Ezequiel, Buz. Por isso, Buzi, ele é filho de Buz. Esse i no final dá a ideia assim, de posse, né? Ele é filho de. Então, imagina, Ezequiel. Ezequiel, como é que chama o pai de Ezequiel? Desprezo. Como chama o pai de Ezequiel? Desdém. Como chama o pai de Ezequiel? Escárnio. Ezequiel nasceu na terra de Israel, e ele deve ter saído cativo, levado cativo para a terra de Babilônia com cerca de 25 anos de idade. E neste período, esses 25 anos, foram anos de muitas mudanças, de muitos conflitos em Israel, na terra de Judá, em Jerusalém, no reino de Judá. Porque o reino de Israel, o reino do norte, já tinha sido levado pelos assírios há quase 200 anos. Aquele período do reino, o reino de Judá, que teve a mudança de vários reis, foi um período de queda e de elevação. Período em que, de repente, surgia um rei que temia o Senhor, buscava o Senhor, daí a pouco entrava outro que só queria fazer as coisas desagradáveis a Deus. E então o nome do pai de Ezequiel, fala de quê? Fala da situação de desprezo que estava o reino de Judá. Quando nasceu esse homem, o Eterno quis que ele chamasse Buz. Ou seja, esse povo está me desprezando. O reino de Israel me desprezou. E o reino de Judá também está me desprezando. Isso quando nasceu o pai de Ezequiel. Quando nasceu Ezequiel, Deus dá um nome a Ezequiel, que significa fortalece, Deus fortalece. Ou então, Deus vai fortalecer. Qual a importância da gente pensar no nome do pai de Ezequiel? Pensar na origem dele.
Era um sacerdote, mas o nome dele significava desprezo. Quem sabe sua vida tem sido uma vida de desprezo também. Quem sabe a sua história, quem sabe você pensa nos seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus avós, vê que eles viveram desprezados, ou eram pessoas desprezadas, ou quem sabe você se sentiu desprezado por eles. Mas então Deus dá um nome para o seu profeta. Seu pai se chama desprezo, mas seu nome é Deus fortalece. É com esta palavra de fé que eu quero iniciar esse estudo do livro de Ezequiel, porque Ezequiel, ele trouxe para nós uma revelação tremenda sobre Deus, sobre as ações do divino, do poderoso. Ele profetizou, Ezequiel profetizou cerca de 592 a 570 a.C. Isso mesmo, vai caindo, né? Porque quanto mais distante, quanto mais antes de Cristo, então vai ficando mais alto os números, é assim mesmo. Então, Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, e o Ezequiel veio a profetizar nesse período de 592 até o ano 570. Onde? Isso é que é importante. Ezequiel profetizou na Babilônia. O que tinha acontecido? O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. O que tem a ver isso comigo e com você hoje, em pleno século XX? O que tem a ver isso conosco hoje? É porque algo semelhante aconteceu com a igreja. Vocês notaram que nós tivemos falando sobre a semente, desde o primeiro capítulo de Gênesis, viemos falando até chegar ao ponto de que essa semente nasceu, essa semente se chama Yeshua HaMashiach, já gerado no ventre de Maria, cresceu, morreu por nós, ressuscitou e está conosco. Mas o que aconteceu com o reino de Israel? Quando Deus entregou a terra a Israel, disse assim: vocês vão pecar contra mim. Eu estou fazendo vocês atravessar o Jordão, vocês vão atravessar o Jordão, vão possuir a terra que eu vos darei, mas vocês vão pecar contra mim e eu vos espalharei por todas as nações da terra. Eu vou entregar vocês a um povo mau. Eu vou fazer vocês ir para uma terra onde vocês serão oprimidos. Nós lemos lá no livro de Juízes que enquanto viveu Josué, o povo andou nos caminhos do Senhor. Enquanto viveu os anciãos que serviram a Deus de acordo com o que eles ouviram através de Josué, eles conduziram o povo para servir ao Senhor. Mas tendo morrido aquela geração de homens que conheceram Josué, tendo eles morrido, a geração seguinte desviou-se dos caminhos. Isso aconteceu também. Nosso Senhor começou a igreja, os seus apóstolos ensinaram as coisas, mas tendo morrido os apóstolos, então a igreja saiu do caminho. Há um texto em Atos capítulo 20, versículo 29, onde Paulo diz que eu sei que depois da minha partida vão levantar entre vocês, dentre vocês vão levantar alguém que vai procurar conduzir o povo erradamente, também vai ser introduzido pessoas introduzirão dentro do rebanho de Deus e vão dizer coisas terríveis, atraindo após si os discípulos. Nós notamos que depois da morte dos apóstolos, o povo deixou o caminho de Deus. E assim como aconteceu, do povo deixar o caminho do Senhor, quando morreu Josué e os anciãos que serviam junto com ele, e passado um período o povo foi pecando, até que caiu na Babilônia, uma terra de pecado, uma terra de idolatria. Da mesma maneira, morrendo os apóstolos, o povo pouco a pouco foi deixando os caminhos de Deus, e poucos anos depois já estava a igreja completamente cheia de costumes pagãos, distante do verdadeiro caminho, num ambiente babilônico, espiritualmente falando. E Ezequiel profetizou lá na Babilônia, e nós estamos neste século profetizando e dizendo: é tempo de voltar às origens da Bíblia, o que a Bíblia ensina, e voltar para o caminho.
Ezequiel deu um alerta muito grande. E é essa alerta que nós daremos durante os estudos que prosseguiremos transmitindo aqui neste programa. Agora quero convidar você para orar. Você que crê no Senhor. Você que sabe que o Deus de Ezequiel é o nosso Deus. Você que talvez tenha uma origem difícil, né? Sua origem que faz chorar. Assim como Deus deu a Ezequiel um nome que significa Deus fortalece, assim também Deus está dizendo para você agora, eu te fortaleço. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus e receba esta bênção. Pai, te dou graças por todo o carinho do Senhor para conosco, por trazer-nos a tua palavra, por ter dado a Ezequiel a oportunidade de poder dizer, Deus me fortalece. Por poder agora o teu servo dizer a este povo que eles podem também ser fortalecidos. Na autoridade do teu nome eu oro, em favor de todas as pessoas que estão agora aguardando esta bênção do Senhor. Sejam todos abençoados, agraciados com o poder do Senhor. Receba a unção de bênção, de cura e de libertação. E eu te digo profeticamente, o Eterno te fortalecerá. Encerro este programa dizendo, esteja sobre você a bênção que significa o nome de Ezequiel. Deus te fortalecerá. Divulga este programa e, em nome do Senhor, aguardo você.